Olá, crianças! Vamos lá? Vamos pegar o nosso livro de História da coleção Lápis do terceiro ano. Vamos trabalhar da página 54 até a página 59. Vamos começar então? O respeito às comunidades indígenas. Muitas terras indígenas são invadidas por pessoas que procuram madeira e minérios para explorar ou áreas para criar gados e plantar. Por isso, essas terras precisam ser protegidas. A proteção das terras indígenas é importante para a preservação da cultura e do modo de vida das comunidades indígenas. Enquanto essas comunidades permanecem em determinada região, a natureza do lugar normalmente é respeitada. Leia o texto abaixo e descubra o que os indígenas dizem. O mato não pode acabar. Por isso, não cortamos pau à toa. Nós só cortamos pau. Precisamos fazer casas, precisamos fazer fogo, precisamos fazer canoa, precisamos fazer pinguela, precisamos fazer arco, só quando é preciso. Nós também não matamos os bichos à toa. Só matamos a caça para comer. Matamos os peixes para comer. Só matamos as aves para comer. Né? Então, aqui quer dizer que os povos indígenas sempre respeitam a natureza. Eles só usufruem da natureza para as suas necessidades, tá certo? Ele não vai lá destruir para aumentar o seu patrimônio material. Ele vai cortar as madeiras, cortar as árvores para construir, né, aquilo que ele precisa, seja casa, seja canoa, seja o arco e flecha, né? Ele só vai matar algum animal para sua alimentação. E olha aqui, ó, uma palavra muito comum da nossa língua, né? E às vezes nem sabemos o que significa, né? A pinguela, né? O que é uma pinguela? Ponte estreita, normalmente feita de madeira, né? Uma pontezinha, né? Então aqui nós temos uma imagem do indígena Guarani da aldeia Cainju pescando com arco e flecha. São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, uma foto de 2016, né? Troque ideias com seus colegas e o professor sobre como evitar derrubar matas e matar animais, né? Se a gente for observar, nós não temos as mesmas necessidades que os índios, né? Então, nós deveríamos pensar como os grandes empresários, né? Construtores, né? Que têm fábricas, indústrias, poderiam evitar, né, a destruição da natureza, né? Que tipo de materiais eles poderiam usar, pensando em novos tipos de construções para construir as moradias. Poderíamos pensar também em reflorestamento ou como se criar gado sem desmatar, né? Porque eles desmatam para aumentar a sua produção de gado. Não é verdade? Então, há muito o que se pensar. Então, vamos aqui para a próxima página. Nas últimas décadas, o Brasil se tornou mais urbano, ou seja, as cidades cresceram, né? Nas cidades, notamos muitos grupos sociais de origens, costumes e tradições diferentes. Nós somos um país de miscigenação, de misturas de etnias, de raças, né? Trabalhadores rurais, imigrantes, migrantes de outras regiões e indígenas, né? Muitas comunidades indígenas estão em locais urbanizados
e seus moradores costumam estudar, trabalhar ou passar grandes períodos nas cidades. Alguns se mudam definitivamente para as cidades, mas não deixa de lado a cultura do seu povo. Leia alguns relatos de indígenas que vivem nas cidades, ou seja, já foi falado antes várias vezes, né? Que nós temos índios que vivem em cidades, que estudam, que exercem profissões, diversos tipos de profissões, né? Advogados, professores e etc. E que se vestem como nós, né? Os não indígenas, e que têm conhecimentos, né? Mas que também não abandonam suas culturas, né? Que eles precisam ter esse envolvimento até mesmo para defender as suas culturas. Vim em busca de um sonho. Quando era pequeno, minha mãe foi à cidade e viu pela primeira vez a televisão, uma caixinha em que as pessoas cabiam. Isso despertou minha curiosidade e pensei que um dia quereria estar lá dentro, né? Então, este indígena, né, Kamarikiri, né, queria, né, ou ser um artista, ou ser um jornalista, né, um apresentador, né, alguém, né, que trabalhasse na televisão, né? Vamos lá. Nasci no Rio de Janeiro, meus avós emigraram na década de 70, fugindo da seca nordestina. Sou professora da Universidade Federal Fluminense e tenho muito orgulho de ser indígena, apesar de viver no espaço urbano. Então, essa é uma indígena, né? Carolina Potiguara. Ela é uma indígena que veio para a cidade, né? Estudou, se formou, tornou-se professora universitária e vive na cidade, né? Nossos costumes têm muito a ver com a natureza e por isso aqui entro em conflito comigo mesma. Não tenho terra, ar. Dentro de casa vou fazer meu ritual com quem? É um lugar pequeno e tudo tem regras. Sandra Guarani. Então, esta vive na cidade, né? Mas ela se sente um tanto sufocada. Por quê? Ela quer seguir os costumes dela, ela quer fazer os rituais, né? De qual ela tinha costume de fazer, né? Mas ela não tem o espaço, né? Aqui na cidade há regras, né? Não tem natureza o suficiente, né? Então, ela tem esse constante conflito, né? Por não ter as mesmas condições, seja da aldeia onde ela vivia, né? Então, esses são os depoimentos de indígenas que vivem em área urbana. Converse com seus colegas e professores. Quais são as dificuldades enfrentadas por um indígena que vive na cidade? Lógico, na cidade eles não vão ter o mesmo ambiente que eles têm, né, em terras indígenas, né? Na cidade tem regras, na cidade tem pouco espaço, a cultura é diferente, né? Eles vão ter que acabar se enquadrando nas regras da cidade, né? A cidade tem trânsito, tem movimento, né? Nós temos costumes diferentes, nós temos lojas, nós temos shoppings, nós temos o trânsito assoberbado, né? Agitado, esse estresse de correria, o que não existe, né? Numa aldeia indígena, né? Então, eles sempre vão se sentir acuados, apertados, né? Solitários, né? Afastados da sua realidade. Vamos à próxima página. Neste capítulo, você estudou sobre as diferentes comunidades indígenas, como elas estão organizadas, quais são
alguns dos seus costumes tradicionais e modos de vida nas terras indígenas e aprendeu que há muitas diferenças entre elas e as comunidades das cidades. O que você pensa sobre as comunidades indígenas? Você já imaginou o que os indígenas acham da cidade? Veja a imagem a seguir. Uma ilustração feita pelo indígena Kaome Suiá, do povo Kisidje, que vive no Parque Indígena do Xingu. Então vamos ver qual é a visão dele? As perguntinhas aqui embaixo, primeiro. Quais elementos de uma cidade você consegue identificar na ilustração? Compare a ilustração com a cidade que você mora. Cite uma semelhança e uma diferença, tá? Então, conforme eu for explicando, depois vocês podem, né, fazer as respostas aqui embaixo. Então, vamos lá. A visão que o indígena tem da cidade, né? Então, vamos ver. O que ele fez? Casas, né? Terrenos, né? Tudo bem organizado, né? Com ruas, iluminações públicas, né? Nós conseguimos ver aqui, né? Uma certa organização, né? Bem legal, né? Mas eles não construíram lojas, eles não construíram shoppings, né? Então ele tem assim, ele sabe que na cidade tem ruas, iluminação pública, casas, né? Mas terrenos, mas não foram tão profundos, né? Que tem trânsito, que tem shoppings, que tem hospitais, né? Então eles imaginam uma cidade de forma organizada, né? O que nem sempre é, né? Vamos para a próxima página. A ilustração a seguir também foi feita por Kaome Suiá. A imagem representa o Parque Indígena do Xingu, onde ele mora e ensina a língua ao seu povo. Certo? Vamos fazer um comentário a respeito desta imagem. Aqui a imagem dele do lugar que ele vive. Parece que, a gente observando assim, parece que ele entende mais da cidade do que do lugar onde ele vive. Não, porque da cidade ele não foi nem capaz de construir uma legenda. Justamente porque ele não tem conhecimento da cidade. A gente constrói uma legenda mais daquilo que a gente conhece, certo? Então aqui ele chega a fazer uma legenda para explicar tudo o que tem, o que é, o que representa do lugar onde ele vive, certo? Então, o que ele põe aqui? Que tem roça, que tem aldeias, escola, campo de futebol, farmácia, pisa de pouso, né? E outros elementos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Para eu conseguir ler direitinho aqui, ó. Farmácia, posto indígena, porto, campo de futebol, posto de vigilância, tá vendo? Então, ele construiu aqui uma legenda para explicar o que a cada coisa. Fez o desenho e explicou, ó, roça, aldeia, escola, pista de pouso, é isso? Acho que é pouso, né? Farmácia. Então, a pessoa vê o desenho e consegue identificar. Certo? Então, é assim que a gente consegue
né, entender, né, a ilustração do lugar aonde ele vive, né? E por quê? E ela aparenta uma certa desordem, né? Como ele vê, né, em relação à cidade. Porque aqui é como ele está presente, ele está vendo, ele sabe onde é, né? Então ele desenha os rios, ele sabe que aqui é isso, aqui é aquilo, né? E a cidade é tudo mais organizadinho, tá certo? Ele não conhece a cidade, né? Será que a cidade é tão organizadinha daquele jeito mesmo? Para ele, né? Ó, vamos lá. Quais elementos da imagem você consegue identificar, né? Então, você tem aqui, né, pela legenda, o que você consegue identificar. Depois tem lá, na sua opinião, é uma resposta pessoal já. Para Kaomi Suya, a cidade é um lugar familiar ou estranho para ele? Responda com base no que você vê. Será que você viu nas imagens? Será que para ele é, né? Aqui, para nós, seria uma desordem isto. Mas para ele é desordem? Se tá tudo marcadinho aqui, o que é cada coisa? E é tudo beira, olha, beira-rio. Não é na nossa visão, é na visão dele. Será? E a cidade? Se eu comparar a cidade aqui, vamos lá. Na visão dele, isso tá? Tem ordem? Tem ruas que não ligam a nada, né? Para onde vai essa rua? Para onde vai essa rua? Né? Para onde vai essa rua? Uma coisa assim meio sem sentido, né? Por que isso? Porque ele não tem conhecimento da cidade, mas ele tem conhecimento do espaço aonde ele vive. Então, se eu fosse falar para vocês, para mim, minha visão, aqui teria bagunça. Mas da visão deles, isso está organizado. Ele foi capaz de fazer uma legenda. Eu não seria. Certo? O meu desenho da cidade seria esse? Não. Eu faria uma coisa muito mais organizada. Não é verdade? Será que as cidades têm tantos terrenos assim? Né? Será que teria essa rua assim? Não é verdade? Será que eu não iria construir uma rua mais diferente? Será que eu não ia fazer aqui um shopping, né? Ou um mercado, né? O que mostra que ele tem conhecimento do local onde ele vive.
Como seria para você morar em uma comunidade indígena? Aqui é outra resposta pessoal. Como seria para você morar em uma comunidade indígena? Ixi! Como seria para mim? Eu ficaria lá um tempinho muito pequeno. Eu não conseguiria ficar muito tempo. Eu sou uma pessoa urbana, da cidade. Já não conseguiria ficar muito tempo, né? Eu já não consigo morar tão afastado da cidade, né? Imagina morando numa comunidade indígena, não é mesmo? Então vamos lá, próxima página. Opa! As ameaças terras indígenas. Como já estudamos, muitas vezes as atividades econômicas dos não indígenas interferem na maneira de viver das comunidades indígenas. A exploração dos minérios e de madeiras, as grandes plantações, a criação de gado em grande escala e a construção de usinas hidrelétricas podem destruir as florestas e prejudicar os indígenas, que dependem delas para sobreviver. Leia o texto a seguir. A soja ameaça o Parque Indígena do Xingu. Quem olha o mapa do Parque Indígena do Xingu se surpreende com o verde que nele predomina. Nele quer dizer o parque. O mesmo mapa revela, no entanto, um entorno degradado por desmatamentos e queimadas associados à formação de lavouras e pastagens que encostam nos limites do parque. Não é de hoje que os índios estão preocupados com o que se passa nos limites do Parque Indígena do Xingu. Ali vivem 14 etnias diferentes, com culturas e costumes diversos. As operações de fiscalização tiveram início em 1989, quando começaram a ser instalados os postos indígenas de vigilâncias, PIVs, junto a alguns rios. A meta principal dos PIVs era controlar a invasão da área do parque para pescadores e caçadores. Com o tempo, veio a ideia de vigiar os limites do parque, fora do alcance dos rios, com o objetivo de mapear os efeitos da expansão da soja do entorno do parque. Às vezes a gente poderia falar assim, nossa, professora, mas a plantação também é verde, né? Planta-se, colhe, planta-se de novo e colhe, né? Mas esse tipo de plantação, ela precisa necessariamente desmatar, gente, a floresta nativa, né? E aí é o perigo, né? Perdemos várias espécies de árvores, de vegetação, de animais, né? E aí eles não vão ficar contentes, porque quem planta quer aumentar a sua produtividade, quer aumentar os espaços de plantação, e aí eles vão aumentando, desmatando e desmatando. E aí precisa ter a atenção redobrada para que não leve, né? Que eles não levem vantagem e acabe adentrando mata dentro e desmatando, né? Para aumentar o seu ganho, né? E a gente não perca de vista a valorização e o respeito da cultura indígena, né? De reconhecer que os indígenas, eles são cidadãos brasileiros e eles têm direito à sua própria história. Eles têm direito de manter a sua cultura, de permanecer no seu espaço, tá certo? Então, é preciso sim vigiar e cuidar e preservar o espaço desse povo, né? Cada um tem um jeito de viver, né? Vamos dizer, todos os indígenas querem viver do seu modo de vida? Não, é lógico, existe
aqueles que também pensam torto, né? Aproveitar, né? Como uma época, não sei se ainda tem, eles cobravam pedágio para passar nas suas terras, né? Mas tem um indígena, sim, que quer viver do seu costume, quer viver da sua cultura, né? E vamos preservar isso, vamos dar o direito deles disso, certo? Indígenas do Xingu protestam em Brasília contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Por quê? Quando se constrói uma usina hidrelétrica, inunda-se uma extensão muito grande de terra, né? E com certeza iriam usar partes ou a terra deles. Que ameaças... Olha, não apaguei aqui. Vamos parar. Que ameaças as aldeias do Parque Indígena do Xingu sofrem, né? Porque se forem construir uma usina, o que pode acontecer, né? Se inundar a terra deles? O que eles vão estar perdendo? Né? Vão estar perdendo espécies do quê? De plantas, de animais, não é verdade? Aqui está falando das plantações de soja, por exemplo, né? Então, com as plantações de soja, vai acontecer o quê? O desmatamento das áreas próximas, dos espaços próximos do parque, e os efeitos da plantação da soja, né, e das pastagens para o gado ao redor. Então, vai haver muito desmatamento. E numa plantação tem o quê? Né? Tem o agrotóxico que se coloca, o veneno na plantação, que vai prejudicar a terra. Então, a ameaça do desmatamento, gente, é constante, é muito grande, né? Então, precisa estar atento, né? Que no momento é isso, que eles estão lá preocupados com as grandes plantações, né? E a criação de gado. Porque se criar gado, precisa desmatar. E se fizer plantações, também precisa desmatar. As comunidades indígenas podem se modificar em contato com os não indígenas. Muitos grupos foram obrigados a abandonar seus costumes e tradições e hoje lutam para ser reconhecidos como indígenas. Outros mantêm as tradições que tinham quando desconheciam os não indígenas. Há também aqueles grupos que se adaptam à tecnologia e aos costumes que vêm de fora da aldeia. Caminhonetes, barcos a motor, né? Conhecido como voadeiras, tratores, rádios a pilhas, relógios de pulso, calças, camisetas, tênis, computadores e celulares com acesso à internet já são comuns em meios à aldeia, né? Então, olha aqui esse homem, né? O que ele está fazendo? Ele tem uma filmadora na mão, ele está registrando algum momento, né? Com a sua filmadora. Não sei que momento que ele está registrando, mas aqui ele está registrando algum momento, né? Isso é um costume de não indígena, mas que já está inserido no costume deles, né? E que acabou vindo para a cidade ou que acabou aprendendo esse costume e levando também para sua aldeia. E será que eles têm ainda algum costume indígena no seu dia a dia? Né?
Será que eles mantêm algum costume no seu dia a dia? Né? Uma questão para a gente pensar, né? Porque eles vão absorvendo os costumes dos não indígenas e aí a gente fica pensando, tá? Ele veio, acabou absorvendo, né? E será que ele mantém algum costume? Né? Alguns mantêm. Por exemplo, o costume de acordar cedo, porque o índio acorda muito cedo. Outros mantêm costume de comer tapioca, né? Então, eles têm isto e mantêm. Então, pensem se eles têm algum costume, se vocês acham que ele tem algum costume, tá bom? Converse com seus colegas sobre o significado da palavra costume, tá? Costume, gente, é o quê? É um hábito desenvolvido pelo indivíduo quanto à prática cultural, que foi a acepção mais utilizada nesse capítulo. Costume é aquilo que a gente pratica sempre, ou um modo de vida, né? O jeito de se viver, né? Dê um exemplo de um costume que faça parte do seu grupo familiar ou até mesmo de sua comunidade, tá? Qual é um costume que a sua família tem? Por exemplo, vocês comem à mesa? Não. Na minha casa nós só almoçamos e jantamos. Na minha casa é obrigatório almoçar e jantar na mesa todos os dias. Um costume da minha família, orar antes das refeições. Um costume da minha família, ir à igreja todos os domingos, no mínimo, né? Um costume da minha família, pedir bênção às pessoas mais velhas. E então, tem-se alguma coisa. Um costume da minha família, na hora de dormir, os pais, né, fala Deus abençoe, né? Então, pode ser, né, algo que a sua família costuma fazer. Então é isso, um beijinho no coração e até a próxima aula. Tchau!